Olá, Tuca! Bom, decidi gravar um vídeo porque dentro da distância eu acho que é a maneira mais pessoal que a gente tem de falar e como eu acho que o assunto é muito importante, eu queria explicar bem qual é o meu ponto de vista, porque em mensagens do WhatsApp a coisa dá para explicar muito bem e tem muitos maus entendidos. Então estava vendo que estava indo por um caminho que não é o que eu penso e assim posso te explicar melhor. É, Primeiro, deixar claro que eu não tenho uma bandeirinha a favor ou contra da escola, porque a palavra escola pode significar muitas coisas diferentes. Então, quando você fala escola, o que vem na cabeça de cada pessoa é diferente, porque a escola não é uma coisa em si, é algo criado. Então, nós sempre devemos pensar, bom, a escola é um espaço físico onde um ser humano de determinada idade vai e onde existem determinados objetivos nessa ida, né? Então, a gente tem que pensar, bom, como é esse lugar que ele vai, o que se ensina ali, quais são os profissionais que estão ali trabalhando, como esses seres humanos que estão ali são tratados, por um lado, pelo lado escola, e por outro lado, esse ser humano que você vai levar a esse lugar chamado escola, como é esse ser humano, quais são as características dele, quais são os desejos e aspirações dele, quais são as vocações dele, né? Então, tudo isso tem que ser analisado. A gente não pode cair no senso comum de generalizar nem a escola e nem os seres humanos. Dito isso, a informação que eu vejo que é muito importante passar para essa conversa, primeiro é lembrar quais são as origens da escola. E se nós lermos livros de sociologia, por exemplo, do Bergman, que é um sociólogo, se eu não me engano, já faleceu, mas ele é muito reconhecido. Ele vai escrever sobre a sociedade líquida atualmente, líquida no sentido como que as coisas passam muito rápido e parece que não tem muita, não pertence a algo por muito tempo, não existe muito sentido da manutenção, né, do se manter, as coisas fluem, escorrem, por isso ele usa a palavra líquido. Ele vai contar um pouco para a gente, algo que não é novidade, mas como era a vida antes da Revolução Industrial, principalmente antes da Revolução Industrial na Inglaterra, onde você tinha a vida em comunidades, que eram grupos de pessoas que se juntavam para viver, até aí nada diferente do que são as cidades ou do que é um prédio também, um grupo de pessoas vivendo num espaço físico perto, mas a atividade profissional e a atividade considerada de ensino se dava de outra maneira, porque sempre existia, ou quase sempre, a presença da família. Então, se você era um núcleo familiar, os seus filhos ou as crianças desse núcleo familiar aprendiam com os pais dentro de casa, o ofício do pai, e aprendiam com a comunidade, com as pessoas que viviam ali, né? Não existia a necessidade de um lugar para levar o seu filho, uma vez que tudo necessário à vida estava ali presente nesse círculo de pessoas que moravam juntos. O trabalho, ele tinha para o pai ou para a mãe, para o trabalhador da casa, ele tinha um sentido, um significado, em sua maioria eram artesãos ou agricultores, mas eles sabiam por que eles faziam o que eles faziam e sabia a quem chegava o que eles faziam. Então, por exemplo, se eu produzia sapatos como artesão, eu cuidava de todo o processo, do início até o final, e sabia para quem era aquele sapato. E a comunidade me via como o criador de sapatos e me valorizava por isso. Então, meu trabalho ele tinha um sentido e tinha um propósito. Eu sabia por que eu fazia e tinha controle de todo o processo. No momento da Revolução Industrial, como a rotina mudou? A rotina mudou porque essas pessoas que antes trabalhavam dentro da comunidade já tinham que se deslocar muito tempo para chegar até a fábrica, né, até a indústria. Isso já fazia com que não existisse o tempo do compartilhar em família e muitas vezes, inclusive, eles tinham que dormir a semana inteira e ficavam 1 ou 2 dias por semana com a família, né, na maioria dos casos. E o trabalho em si mesmo, ele perdeu sentido e significado porque se antes eu cuidava da fabricação do sapato do início até o final e até entregar ao proprietário do sapato, agora eu só martelava um prego. E isso para mim não tinha sentido e significado nenhum. Para a pessoa que fazia não tinha, porque ele não via todo o processo, ele não sabia para quem ia aquele sapato específico. E a parte que era um trabalho muito repetitivo, muito cansativo, enfim, era outro ambiente, né? Era outra história. E essa revolução ela não serviu
a, ao bem-estar humano. Não foi pensado uma melhor vida para o ser humano. Por mais que se diga que você pode produzir mais, o interesse, porque não melhora a vida de ninguém, você poder ter mais sapatos, a parte que não são todas as pessoas que podem ter esses novos objetos produzidos em grande escala, né? Existe uma hierarquia de poder, então não é pensada a qualidade de vida, dada que essa dinâmica mudou tão radicalmente e, para pior, é pensado o lucro, né? É pensado a questão financeira. Nesse contexto, existe a necessidade da criação de um lugar chamado escola, porque como o trabalhador já não estava dentro de casa, muitas vezes os dois trabalhavam, ou mesmo que fosse só um, já ficava muito puxada para uma pessoa sozinha. As cidades começaram a ser construídas, a dinâmica ao redor, mais perto das fábricas, né? E derivou do que a gente já sabe como é hoje. E começou a existir esse lugar chamado escola para levar os filhos enquanto os pais trabalhavam. Antes isso não existia, é uma coisa muito recente na história. Bom, até aí nós podemos dizer, bom, tudo bem, mas hoje é uma realidade, tem que ser assim, mais ou menos, porque existem pessoas escolhendo um sistema de vida diferente, eu mesmo escolhi um sistema de vida diferente, hoje eu trabalho em casa para poder ficar com meu filho, porque eu acho que isso é mais importante, mas além disso, o modelo escolar que nós temos hoje como sendo uma escola normal ou tradicional, a que você foi, a que eu fui, é interessante saber a história dela também, porque os Estados Unidos importou da Polônia o sistema militar deles, como eles ensinavam os militares, e começaram a aplicar nos Estados Unidos. E o Brasil, como um bom copiador dos Estados Unidos desde muito tempo, copiou o sistema para ele também, no final foi para o mundo inteiro. Mas a origem desse ensino tradicional é ensinar militares a obedecer e receber ordens, né? Talvez você saiba mais da história, talvez não. Essa é uma pincelada, e você pode argumentar também, bom, mas hoje não é bem assim, né? Os professores e tal, e ainda assim um pouco diferente. Tudo bem, assumo que pode ser um pouco diferente, mas ainda assim é bom saber a raiz das coisas e por que as coisas surgiram. Voltando ao importante, não surgiu, nem a fábrica nem a escola surgiram pensando em um ser humano melhor. Surgiram por interesses financeiros. Isso é importante a gente ter em conta. Agora, falando do presente, que é verdade que existem muitas alternativas escolares aos métodos tradicionais. Qual é o ponto mais importante da conversa? E por que eu falo que a gente não pode colocar escola como sendo tudo a mesma coisa e ser humano, aluno, como sendo tudo a mesma coisa também? Por isso, não dá para falar você é contra ou a favor da escola. Isso é uma conversa que não leva a lugar nenhum. A gente tem que ir para os fatos e para as informações detalhadas, né? Isso é conhecimento. Então, primeiro você tem que ver como é o meu filho, a minha filha ou essa criança, né, que eu quero levar para um lugar chamado escola e como é essa escola. Começando pelo como é a criança. É preciso ter uma informação sobre as etapas de desenvolvimento humano, que é uma informação que, por alguma razão escabrosa, nem na faculdade de pedagogia eles aprendem a psicologia do desenvolvimento. É uma coisa que nenhum professor dentro da pedagogia, pelo menos da UFRJ, que eu fiz parte, eles sabiam responder, mas como os currículos são muito defasados, o próprio currículo de psicologia é de 1960 e até hoje não está atualizado, vocês devem imaginar quanta coisa inútil se ensina lá. Inútil dita pelos próprios professores, não interpretação minha, mas essa informação sobre as etapas do desenvolvimento humano, ela é fundamental para qualquer pai ou qualquer mãe que queira começar o processo de ensino-aprendizagem com seu filho. Porque se eu falo agora para você, bom, você não deve ensinar um bebê de 6 meses a falar, por exemplo, ou a fazer contas de matemática. Aí você vai falar para mim, claro, né? Porque um bebê de 6 meses ele não vai conseguir fazer conta, ele não sabe nem segurar um lápis. Isso é uma coisa óbvia que todo mundo sabe por uma observação pura. Mas tem coisas que são tão verdadeiras como essa, biologicamente falando, mas que não são tão óbvias à observação direta. Mas quando você começa a estudar cientificamente, que é o estudo detalhado, minucioso, a observação muito focada e também
o estudo biológico, você olhando até onde o cérebro é capaz de ir até determinada idade, você descobre coisas que nós tratamos como nós queremos forçar ou obrigar e são fora de tempo. E isso é muito importante ter em conta. Não vou dar para você aqui uma aula sobre isso, mas, resumindo a história, existem capacidades que, na maioria dos seres humanos, elas só aparecem com determinada idade por uma questão de desenvolvimento normal do cérebro. Assim como nenhum bebê nasce sabendo andar, nenhum bebê nasce sabendo fazer conta de matemática, ou entendendo coisas tão simples como agora você não pode fazer xixi, agora você não pode fazer cocô, agora você não deve falar porque você deve respeitar a fala do outro. Quer dizer, desde coisas muito biológicas até costumes sociais, existem idades que o cérebro está preparado para entender isso. Se você forçar um ser humano a que ele aprenda algo antes da biologia dele estar preparada, você causa rupturas no sistema neural dessa pessoa que no futuro, ou mesmo no presente imediato, você sempre vai observar sintomas, né, características que não são harmônicas, por usar alguma palavra. E no futuro isso se transforma em coisas que podem ser gordas, né? Então, se você insistir, por exemplo, para uma criança de 4 anos, ou de 5 ou de 6, que ela tem que prestar atenção ao longo de muito tempo em uma pessoa falando em cima de um tablado, por exemplo, isso é algo que a biologia dela não é capaz de entender, ou pelo menos da grande maioria das crianças. Por isso eu digo, olha a criança e olha onde você vai colocar a criança, né? A característica dos dois, para ver se esse encaixe é um encaixe que favorece o desenvolvimento dos potenciais e das virtudes desse ser humano, ou se ao contrário, está forçando algo que esse ser humano ainda não está preparado. Então, o momento em que você leva à escola também é fundamental. E apesar de existir padrões como a gente sabe que mais ou menos com 7 anos é quando a gente começa a ter capacidade de abstração e com ela a possibilidade de começar a aprender matemática, em algumas crianças podem vir antes ou depois dos 7. Né? A gente tem uma média de onde a maioria começa. E assim como a habilidade para abstração, muitas outras. Observar esse ritmo de desenvolvimento é algo que exige extrema atenção à criança, coisa que a rotina da maioria dos pais hoje em dia não permite. Então, o que existe normalmente é uma derivação desse acompanhamento do desenvolvimento a outros profissionais que nunca terão tanto vínculo com a criança como pai e mãe, porque são os progenitores. Geneticamente, a empatia, a possibilidade de empatia, que é entender o mundo do outro, de pai e mãe com o filho, é maior do que qualquer outro ser humano. Isso é biologicamente explicado também. Temos neurônios no cérebro chamados neurônios espelhos que copiam coisa dos outros e que são ativados em determinadas situações. E outros sistemas inteligentes da natureza que fazem com que nós fiquemos apegados a pai e mãe por uma questão de sobrevivência e proteção também. E por uma questão que somos os mamíferos mais vulneráveis de todo o reino animal, o que faz com que precisamos de mais cuidados muito intensos e por mais tempo que qualquer outro mamífero. Então existem sistemas inteligentes da natureza que permitem essa conexão maior. Existem muitas características que são importantes, como a autoestima, que significa o eu acredito em mim, eu acredito na minha capacidade. Outra característica importante é a sensação de pertencimento. Eu pertenço a um grupo. Né? Isso é o que a gente vai buscar nas amizades, por exemplo. Mas antes das amizades vem com a família, porque nenhum bebê de 1 ano precisa socializar. A necessidade dele, básica, é de cuidado, proteção e afeto, principalmente dos seus progenitores. Não existe uma necessidade biológica ainda tão cedo de encontrar o mundo lá fora. Ele ainda não está preparado para isso. Você vê em qualquer mamífero que existe um tempo onde a cria sempre está muito sobreprotegida,
com pai e com mãe, até que ela está preparada para ir para o mundo e começa a sair. Com os humanos não seria diferente, porque a nossa estrutura mamífera guarda algumas características psíquicas em comum também, não só o termo mamífero de lactar, né? Existem outras características também, respeitando as devidas diferenças de cada espécie. Então, características como autoestima, o sentido de pertencimento, a sensação de que o mundo é um lugar seguro, que eu mereço receber amor, eu sou merecedor de proteção, essas características, elas na vida adulta vão significar coisas tão importantes como eu me dedico à minha vocação, eu me sinto realizado no meu fazer, eu sinto que a minha ação no mundo tem um sentido, um significado, um propósito, que ela não é qualquer coisa. Isso é uma motivação interna. A gente sabe na psicologia que quando a sua atitude para o mundo ela é alimentada por uma motivação externa, por externo entendemos dinheiro, poder, bens materiais, alcançar um cargo, são motivações externas. As pessoas se frustram. Isso leva a depressão, leva a vícios de sexo, de droga, de esporte, qualquer tipo de vício, leva a diferentes comportamentos, atitudes que podemos dizer que são desarmônicas, né? E basicamente uma frustração muito grande. Então, a questão do relacionamento também. Se você sente que você é uma pessoa que merece receber cuidado, carinho e amor, você não vai escolher o seu parceiro ou a sua parceira por carência ou por medo de estar sozinho, porque você se sente seguro o suficiente, você aprendeu no momento em que você era muito plástico, em que as suas ideias de mundo ainda estavam se desenvolvendo, porque o seu cérebro ainda não tinha atingido a maturidade do adulto, você aprendeu que a vida te protege. Então, e que a vida te ama, e que você merece receber amor da vida. Esse é o pensamento macro que está por detrás na nossa psique, né, nesse sentido. Quando isso existe, o relacionamento que você vai escolher no futuro, ele vai seguir mais ou menos essa história. Eu me sinto seguro comigo mesmo, eu estou bem com a vida e de repente encontro alguém que me desperta uma admiração e uma vontade de estar junto. Isso é muito diferente da escolha do eu me sinto sozinho e eu preciso receber amor de alguém. Isso é quase como sugar o outro, né? Isso é o que deriva no que chamamos de relações tóxicas. E os diferentes padrões de relacionamento que são mais que estudados. Para te dar um exemplo, o padrão de professor-aluno, que é onde o homem ou a mulher, ou, enfim, no caso dos casais homossexuais, quando um dos dois no relacionamento se sente bem porque ele sente que ele é o que ensina, né? Ele está num nível de superioridade, e o outro é aquele que aprende. Então, encaixa o Lego, né? Essas relações não costumam ser muito felizes ou muito satisfatórias. Então, só para dar alguns exemplos. O que a gente tem que cuidar quando eu vou levar meu filho para a escola? Eu tenho que garantir que ele está indo numa idade e que essa escola é um lugar em concreto, com profissionais, com pessoas que frequentam, com uma perspectiva de respeito ao desenvolvimento psíquico e biológico ao longo do tempo, e que isso vai ser respeitado, e não a implantação de algo externo que muitas vezes para aquele ser humano naquela etapa não vai ter sentido, mas que existe a crença de que ele tem que aprender já. Então, é a crença de que quanto antes melhor. E isso o que faz é criar alimentar. Esse termo que eu vou falar agora é uma teoria que eu estou desenvolvendo, então você não vai encontrar em outro lugar. Mas eu estou desenvolvendo baseado em muitas coisas que já existem, que eu chamo de o grande vazio. O grande vazio nada mais é do que aquela sensação que falta, que eu não me sinto completo e eu preciso encontrar essa completude em alguma coisa, o que gera uma ansiedade tremenda, um medo, uma carência, uma tristeza, enfim, pode gerar muita violência também, porque a gente encontra diferentes maneiras para querer tapar esse vazio, né? Ou essas carências, ou essas faltas. E aí você tem problemas sociais muito grandes, né?
O dinheiro, por exemplo, para te dar um problema muito prático, econômico, e que é dever das ciências sociais resolver. O fato de existir uma desistência muito grande dos jovens no ensino público superior, quer dizer, eu entro para a carreira e desisto, troco ou saio. Gera um déficit no cofre público muito grande. Se perde muito dinheiro por conta da indecisão dos jovens na hora de entrar para uma carreira, né? Quando eles entram para uma universidade pública. Não estou falando isso para você se sentir mal, porque eu também troquei de carreira, mas é um fato, né? O fato da juventude indecisa, eu não sei o que vai fazer. O problema é muito prático, perda de dinheiro público, e muito dinheiro, não pouco, porque custa caro essa entrada, né? Outro problema é a questão financeira mais macro do trabalho mesmo, a famosa geração canguru, que são jovens que não saem de casa e não conseguem entrar na rotina laboral, produzir dinheiro, produzir economia. Isso a nível social e econômico. A nível interior, existe uma frustração tão grande e um sofrimento tão grande que você tem aumento do número de drogas, aumento da violência, porque dessa insatisfação ou dessa sensação de vazio saem diferentes atitudes para tentar compensar. É um jogo psíquico de homeostase. Quando a reação não está em equilíbrio, os elementos entram em jogo para poder equilibrar essa reação. A nível psíquico acontece igual na química ou na biologia também, mas com esses elementos que eu estou falando. Então, temos como maus do século a depressão, que atinge muitas pessoas, o suicídio, que mata mais que as guerras, mais pessoas morrem suicidadas do que por guerra hoje em dia. E o que esse psiquiatra famoso Augusto Curry vai dizer, ele inventou um termo chamado síndrome do pensamento acelerado, né? Que seria algo parecido à ansiedade. É aquele pessoa que não consegue parar, a cabeça está sempre pensando, não consegue parar. Tudo isso não vem do nada, tudo isso foi construído e com diversos fatores que enfim, não cabe me falar agora, o assunto é a escola, sem dúvida, dependendo da maneira em que ela é praticada e dependendo do ser humano que você colocou em determinada estrutura, também vai ser um dos influenciadores disso. Por isso que o tema tem que ser tratado com muita delicadeza. A gente não pode cair no senso, para temas tão importantes, a gente não pode cair no senso comum, né, de dar opiniões. É claro que o nosso pensamento ele sempre vai ser válido, mas nós precisamos passar do eu acho à investigação, à informação, ao conhecimento. Para assuntos tão importantes, a gente não pode ficar no eu acho, nós precisamos conversar com argumentos, né? E o tema da socialização que você colocou, que todo ser humano precisa ser socializado, o que eu tenho a comentar diretamente sobre ele é: se você colocar uma pessoa em uma idade ou com umas características dentro de um sistema que vai minar, que vai limitar os potenciais dele e que vai contribuir para uma menor autoestima e essas outras características que eu falei, a questão da socialização não compensa com todo o negativo que vai vir daí. Mas existem alternativas, porque o colégio não é o único lugar para socializar. Existem dois fatores que fazem nós criarmos amizade verdadeira com outros seres humanos: a frequência e a intensidade dos momentos que estamos juntos. A frequência joga um papel muito mais importante que a intensidade. Então, se você passar a guerra com uma pessoa, um episódio em concreto muito intenso, né? Ou se você viver 10 anos encontrando outra pessoa diariamente, essa convivência dos 10 anos vai gerar uma amizade mais forte do que ter experimentado a guerra, para dar um exemplo. O que acontece na escola e por que você tem a sensação que seus melhores amigos vieram daí? Vieram mesmo. É um lugar que você ia todos os dias e passava pelo menos 5 horas da sua vida. Então, qualquer lugar que você frequente, que você encontre as mesmas pessoas durante tanto tempo,
você vai gerar vínculos, né? Com alguém você vai gerar vínculos. Sabendo os fatores da geração de vínculo, sabendo as características dos lugares e escolas que você tem disponível perto de você e as características do seu filho ou da criança que você está cuidando, você pode criar alternativas, criar grupos. Hoje em dia existem muitas pessoas insatisfeitas com o sistema educativo tradicional que criam grupos de amizade, que criam grupos de encontro, onde não existem os elementos negativos do ensino tradicional, esse ensino militar, onde todos são tratados iguais, e existe o elemento positivo da criação de vínculo. Mas isso é um trabalho que depende principalmente de pai e mãe cuidar. E o que acontece atualmente é que pai e mãe estão tão saturados com o sistema, com o trabalho, que eles não têm tempo, nem energia, nem disposição para poder cuidar disso, porque dá muito trabalho, e dá mesmo. Se você não derivar o desenvolvimento de uma criança a profissionais, ou mesmo a escola, se você cuidar desse desenvolvimento, isso exige para você uma carga muito grande, existe muito trabalho, e existe o sacrifício do seu tempo livre, o sacrifício do seu prazer, do seu ócio, né? Mas é um sacrifício que você vai ver os resultados. No momento que você decide cuidar de uma criança, você é consciente de que o seu tempo vai majoritariamente para essa criança. Ela vai receber os benefícios dessa sua atenção e é o maior presente que você pode dar para ela. Porque as estruturas básicas das virtudes humanas vão estar muito bem consolidadas e construídas ali, né, pelos cuidadores diretos dessa criança. Então, o que eu quero dizer com isso, resumindo muito o tema, que é muito extenso, e parece importante porque talvez você queira ter um filho algum dia, a gente não sabe como. Existem muitos profissionais hoje, posso te dar uma lista muito grande, né, que estão fazendo e se esforçando para que essas informações sobre os períodos do desenvolvimento humano, como a personalidade se forma, como se forma o comportamento violento, como se formam as doenças, a questão da saúde mental, da saúde física, que está aí implicada também, que estão se esforçando para espalhar isso para o maior número de pessoas possível, porque isso não é aprendido na escola. E são informações tão importantes como você saber como evitar que seu filho tenha esquizofrenia, por exemplo, né? Ou como tratar crises de ansiedade, ou o que é a síndrome do pânico, enfim. Ou como evitar o vício, a violência, tudo isso é estudado e existem boas respostas e a gente não pode ignorar. Então, um tema tão importante como a educação, nós devemos buscar informações, devemos falar com essas informações elaboradas com um pensamento reflexivo, filosófico, quais são os objetivos que eu tenho em levar essa criança para a escola. E se é por necessidade, porque eu estou no meu trabalho e eu tenho que assumir, não, é porque eu necessito. Mas eu devo ter a honestidade intelectual de, se eu me der conta que a escola não está fazendo bem para ele, eu devo ser honesto comigo mesmo, falando, não, eu sei que não está fazendo bem, mas eu preciso levar porque a vida não me deu outra escolha. Tem muitas pessoas que têm uma situação que elas não podem se dar o luxo de escolher, e é verdade, é um problema social. Então a gente tem que tratar cada caso como um caso, tem que ver a complexidade do tema e sempre buscar o que será mais harmônico para o sistema, né? Para o conjunto e principalmente para esse ser indefeso que está sobre os seus cuidados como adulto, que é completamente dependente. Se você joga, dependendo da idade da criança, se você joga uma criança na floresta, ela morre, ela não tem capacidade de sobrevivência sozinha, a natureza foi desenhada dessa maneira. Ela é completamente dependente do seu responsável, dos seus responsáveis. Então, precisamos, enfim, ver tudo isso. E com isso, eu te repito que eu não tenho uma bandeira nem contra nem a favor da escola, eu sou a favor da gente se informar, da gente conhecer, da gente observar com atenção o ser único que somos, né? Cada um de nós, e nos esforçar para sempre sermos seres humanos melhores, para contribuirmos ativamente para um mundo de mais paz, para um mundo onde existe mais colaboração, mais companhia, mais ajuda ao outro,
E, e é isso. Qualquer coisa você me fala.